No Brasil é quase um pecado ser considerado um escritor de entretenimento. Não é suficiente entreter o leitor? Ou será que a gente deve ter a ambição de torturá-lo um pouquinho? O que é literatura de entretenimento? Olha, é uma pergunta curiosa, assim. Inclusive, eu me assustei um pouco com essa pergunta no começo das nossas conversas todas. E depois parei para pensar qual é a literatura que não entretém, né? Eu acho que um dos grandes motivos de uma pessoa abrir um livro também é se entreter, se afastar da sua vida cotidiana e entrar num outro espaço de tempo. É claro que quando você lê um romance, outras coisas vão entrando junto e a gente aprende, a gente descobre, mas eu acho que toda literatura é também de entretenimento. Gostaria de pensar que os meus livros não apenas entretêm, mas que eventualmente ensinam alguma coisa ou abrem portas de sentimento para o leitor e levam o leitor a ter, sei lá, insights sobre alguma coisa, sobre experiências e aprender coisas. Assim como alguns romances, quando a gente tem que construir todo um contexto histórico, também formam para o leitor, né? Quando eu escrevi A Casa das Sete Mulheres, e até hoje, assim, recebo muito retorno desse romance, as pessoas todas sempre falam que não sabiam nada da Revolução Farroupilha e foram descobrir através do romance. Eu mesma tive uma experiência nesse sentido, embora seja gaúcha, cresci falando sobre a Revolução Farroupilha na escola e toda semana do 20 de setembro, todo mundo tinha que botar seu vestido de prenda, ir para a escola essa história toda a vida inteira. Só fui realmente me dar conta, assim, da carga emocional de tudo isso e sentimental ao ler um romance do Tabajara Ruas, que se chama Os Varões Assinalados. E foi por causa desse romance que eu acabei escrevendo A Casa das Sete Mulheres. Você acha que o termo literatura de entretenimento é inadequado? Eu não sei se ele é inadequado. Eu acho que ele gera uma certa pequenez de raciocínio, né? Toda vez que a gente dá uma pecha para alguma coisa, as pessoas acabam aceitando isso e não desdobrando as possibilidades dessa coisa, né? Então, toda vez que a gente diz que um livro é de entretenimento, é de literatura feminina, ou até, por exemplo, as pessoas, romance histórico também é uma coisa que incomoda muito o autor, tal, já fui taxada de todas essas coisas, né? Então a gente se sente um pouco reduzido, né? Quando a literatura, na verdade, o que quer é ampliar, é abrir olhares, espaços, é se desdobrar. Então todo nome gera um rótulo, né? Que pecha que vem junto com a palavra entretenimento? Ela é um pouco, assim, é como se você tiver... Primeiro que eu acho que gera uma coisa do livro ser pensado para isso, né? E eu acho que, eu vou falar de uma experiência pessoal, cada um escreve seus romances por seus motivos altamente impalpáveis e pessoais, né? Mas eu, quando escrevo um romance, em primeiro lugar, escrevo para mim mesma, né? É por causa disso que eu escrevo. Eu acho muito difícil quando as pessoas falam assim, ninguém consegue fazer um best-seller, que também é outra coisa que todo mundo quer ter, mas ninguém quer dizer que tem, né? Então, eu acho que eu escrevo para passar por uma aventura, para distorcer a realidade. Eu acho que o grande poder da literatura, para mim, enquanto leitor ou quando eu estou escrevendo um livro, é essa capacidade de desdobrar a realidade, né? Você pode usar ela a seu favor ou simplesmente destruir ela e criar uma coisa nova. Um dos poemas que eu mais gosto da Wisława Szymborska, Nobel polonesa, se chama A Alegria da Escrita, e é sobre o poder que o escritor tem quando está escrevendo alguma coisa, né? Para tudo na mão do escritor, ele é uma espécie de Deus. Então eu escrevo por isso, e dizer que você está fazendo literatura de entretenimento apequena um pouco essa aventura toda que se desdobra tanto enquanto a gente passa, às vezes, anos, né, em cima de uma história. Então, eu não gosto desse nome porque parece que você está pensando naquilo, quando, na verdade, o que importa é a viagem, não onde a gente chega, né? Pelo menos para mim. Você está entre um quadro do Shakespeare e outro do Frankenstein, da Mary Shelley, que são
que são dois escritores que fizeram muito sucesso comercial e depois viraram clássico. Uma obra feita para entretenimento pode virar clássico? Eu acho que acaba até virando eventualmente, né? Muitas vezes. O Érico Veríssimo, escritor que, segundo a minha agente literária, Lúcia Riff, querida, maravilhosa pessoa, sofreu muito durante a vida com as críticas negativas, assim, ele também era muito elogiado, mas também tomava umas boas rasteiras. E hoje em dia O Tempo e o Vento é um dos livros seminais da literatura brasileira, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que o escritor tem que aprender a lidar. E a melhor forma de lidar é ignorando, entendeu? Você vai fazendo que você está feliz. Para começar, que você quer ser escritor é porque está afim mesmo, né? Porque não é fácil. A gente sofre, ganha mal, né? É criticado, elogiado também, mas é que nem aquele romance que eu acho lindo do Somerset Maugham, que é outro escritor que também ganhou uma puta grana durante a vida e sempre taxado e hoje esquecido, que é O Destino de um Homem, né? E ele fala, bom, a única coisa que o escritor realmente ele sofre muito, mas assim, ele vai lá e resolve todos os problemas dele na literatura. Então é isso, por isso que a gente escreve. Eu não realmente assim, eu sou muito quieta, sabe? Eu fico aqui na casa escrevendo, cuidando dos meus filhos, fazendo tricô, nadando, e não fico assim pensando muito sobre essas questões. Você acha que o escritor de literatura de entretenimento tem que ser um grande sedutor para segurar o leitor desde a primeira página até a última? Eu acho que todo autor tem que ser um grande sedutor, né? O livro, você está sempre tentando levar o seu leitor na corda bamba ali, isso é fundamental para que um leitor acompanhe uma história. Sim, tem que ser um grande sedutor. A gente tem a vantagem de contar com todo o universo psicológico do personagem, né? Eu acho que quando se está trabalhando um roteiro é ainda mais difícil, porque você tem menos elementos. Mas o que é escrever um livro se não seduzir alguém a entrar na sua história, no seu mundo, né? Na sua proposta? Eu não acho que um livro tenha que ser crível, assim, no sentido real. Mas uma história tem que se sustentar, né? Você tem que criar uma realidade crível para o leitor, por mais irreal que ela seja. E isso é seduzir, é fazer com que o leitor acredite que o céu pode ser vermelho e que os rios podem correr no sentido contrário. Se você conseguir fazer isso, você está seduzindo seu leitor, e é isso que você tem que fazer sempre, né? Existe um leitor típico de uma literatura de entretenimento ou não? Não sei. Ai, não sei. Uma idade típica, se é mais jovem, mais velho? Eu acho que o leitor que lê pouco é o leitor mais típico da literatura de entretenimento, né? Porque ele vê... Geralmente a literatura de entretenimento ela é bem divulgada, né? Então é o cara que está ali pegando a propaganda do que está rolando mais na boca do povo, assim. É a gente que vai comprar o que está na lista dos mais vendidos, sempre, né? Você entra nas livrarias hoje também, com raras exceções assim, de boas livrarias, mas assim, os caras também vendem sempre a mesma coisa, não conseguem fazer as pessoas verem, conhecerem outras coisas, se desdobrarem enquanto leitores, né? Mas eu acho que o leitor, sei lá, eu não fiz doutorado em literatura de entretenimento. Você falou em lista, por que a gente não entra mais na lista? Antigamente os brasileiros entravam mais, né? Eu acho que assim, teve uma grande... O Harry Potter foi um divisor de águas, assim, dessa coisa de chegar a essas grandes séries, esses livros que vão se desdobrando e tal, que... Não sei, assim, mas... Eu também acho que é a culpa das editoras. Pô, elas também têm que trabalhar a gente, não adianta só trabalhar esses caras aí, né? Eles vão lá e pagam 10 milhões pelos direitos de dólares para vender o livro e daí investem no cara que eles pagaram 10 milhões de dólares. Daqui a pouco a gente é um produto como qualquer outro. Se não for visto, não vai ser comprado. Mas os fenômenos acontecem, né? As pessoas superam essas dificuldades e de repente estouram assim de maneira inesperada. O escritor de sucesso comercial, ele anseia pelo sucesso de crítica?
Eu acho que sim, né? A gente sempre anseia pelo que não tem. Assim como eu tenho certeza que quem tem sucesso de crítica e não está conseguindo pagar o seu aluguel deve ansiar pelo sucesso comercial. Machado de Assis ou Paulo Coelho? Machado de Assis. Eu adoro Machado de Assis. Mas já detestei quando era adolescente. E você preferia ser um ou outro? Você preferia ter o sucesso de crítica do Machado ou o sucesso de público do Paulo? Eu não queria ter vivido na época que o Machado de Assis viveu, né? Então, se eu tivesse que... Eu preferia viver hoje, que eu pelo menos conheço as nossas qualidades e os defeitos da vida moderna. Então, para não me meter numa fria existencial, eu preferia ser o Paulo Coelho. Será que no Brasil falta uma espécie de LPB, literatura popular brasileira, que consiga agradar gregos e troianos, crítica e público? Será que ela não existe, só que as pessoas não estão lendo ela? A gente tem tantos autores, tantos livros. Recentemente trabalhei com o Tempo e o Vento. Bom, tudo bem, é um livro que já tem tantos anos, mas tá aí, é um livro importante, famoso, lindo. Eu acho que as coisas estão aí, é que as pessoas talvez não estejam olhando para os lugares certos também, ou sempre olhem todo mundo para o mesmo lugar. Talvez seja isso. Mas eu, de qualquer maneira, realmente assim, não penso tanto sobre isso. O processo de escrever um romance, ele é tão pessoal, mas tão pessoal e tão até impalpável, que eu duvido que um autor, a não ser que ele realmente encontre um nicho e vá trabalhando nele sempre, saiba o que vai acontecer com o seu livro quando ele vai para a rua, né? Às vezes você tem boas surpresas e às vezes péssimas. Quase sempre péssimas, pensando que não é? Bom, vamos tentar pensar que não, né? Mary Shelley nasceu em Londres em 1797. Ela escreveu contos, peças, ensaios, biografias e livros de viagens. Mas ficou conhecida por seu romance gótico Frankenstein, ou O Moderno Prometeu. O livro conta a história do Dr. Victor Frankenstein, que consegue dar vida a uma criatura. A história foi recontada várias vezes em filmes, e assim se fixaram alguns erros. Por exemplo, a criatura não tem nome, é o criador que se chama Frankenstein, e ela sabe falar perfeitamente. Bom dia. Frankenstein aborda a relação entre criatura e criador, com óbvias implicações religiosas. Outro tema é a tecnologia, uma grande preocupação da época, o início da Revolução Industrial. O livro ficou tão famoso que ofuscou as outras obras de Mary Shelley. A criadora foi sufocada pela criatura. Garantir para as crianças um universo de livros com diferentes autores e gêneros tem sido uma forma de garantir o desenvolvimento leitor, para que as crianças possam cada vez mais, com autonomia, escolher suas leituras e formar seu gosto leitor. Nesse universo de livros, Pippi Meia Longa, um livro escrito pela sueca Astrid Lindgren, não pode faltar. Essa autora, mundialmente conhecida, tem livros publicados em mais de 100 países. Pela sua relevância na área da literatura e também pelo seu posicionamento político e por colaborar para a garantia dos direitos das crianças, depois de sua morte, o governo da Suécia instituiu um prêmio que se chama Alma, que desde 2002 é concedido a um ilustrador ou a um escritor da literatura infantil. E esse prêmio é muito importante na literatura infantil. Pippi Meia Longa foi escrito em 1945, com o objetivo de entreter sua filha, que tinha na época 10 anos e que estava doente de cama. O livro ele é muito ousado, né, para a época, porque traz uma menina que vive sozinha, sem pai nem mãe, tem um cavalo e um macaquinho, é bastante irreverente, questiona padrões, critica posicionamentos adultos e por esse motivo também foi muito criticado na época por uma ala conservadora. Mas talvez exatamente por essas mesmas características ela se perpetue até hoje com tanta
com tantos fãs. É um livro que Pipe Meia Longa acabou virando uma trilogia, então existe Pipe Meia Longa, Pipe a Bordo e Pipe nos Mares do Sul. É uma leitura importante para as crianças que estão envolvidas com esse universo da leitura. Nesse momento, vocês estão olhando aqui para o meu closet. Estou escrevendo aqui dentro. Ou seja, eu sempre escrevi dentro do quarto, né? Estou morando no Rio nesse momento, mas mesmo no Sul, que é a cidade onde eu me sinto sempre porto-alegrense, e na minha casa mesmo, a casa que eu escolhi, eu sempre escrevi no quarto. Talvez porque eu fui me ilhando assim na casa, num espaço que eu considerasse íntimo e ao mesmo tempo pudesse me isolar da vida cotidiana da casa, das crianças e tal. Então sempre foi um processo muito íntimo escrever para mim. Mas eu ainda vou ter meu escritório. Tenho planos de fazer um escritório assim, onde eu possa receber as pessoas com um pouco mais de dignidade. Não tão peculiar, mas mais digno. Bom, eu acabo criando uma rotina em função de que quando você tem filhos pequenos e administra o dia a dia de uma família e de uma casa, eu geralmente trabalho no turno mais, assim, eu faço ficção no turno em que os meninos estão no colégio, né? Eu escrevo várias outras coisas, né? Escrevo para revistas, escrevo vários trabalhos para ganhar dinheiro, como qualquer escritor, mas assim, o meu romance que estiver sendo produzido no momento vai ser na hora que as crianças estão na escola, porque é o momento mais silencioso do dia e é o momento que eu preciso de mais, assim, me afastar da vida cotidiana. Eu acho mais frágil, assim, quando você está trabalhando num romance. Então, nesse momento que os meninos estão estudando pela manhã, eu estou escrevendo mais pela manhã, mas isso foi mais recente, geralmente eu trabalhava mais à tarde, né? Eu escrevo para viver outras vidas que não só a minha, né? Poder transformar e às vezes até me vingar da realidade, vivendo outras experiências, ou então pegando a realidade e convencionando ela à minha vontade. Eu acho que essa é a grande graça de escrever, você poder ser Deus um pouco, poder contar as coisas na versão que eu gostaria que elas acontecessem, ou experimentar outras versões da vida. Então eu escrevo por isso, para viver outras experiências que não só a minha, a Letícia. Sou feliz, sou bem realizada, sou bem contente assim, mas não vivo sem essa experiência assim de me afastar da minha pele e cotidianamente estar enveredando por outras vidas mesmo que imaginárias. Oi pessoal, eu sou a Isa do Lido Lendo e hoje eu vim dar uma dica de um livro muito bacana para vocês, que é O Inferno, de Dan Brown. Dan Brown é muito famoso por escrever histórias usando uma fórmula de sucesso: um tema polêmico, enigmas para serem resolvidos, obras de arte, muita ação, muito suspense e um final onde tudo se resolve. A história sempre se passa num período muito curto de tempo, as coisas têm início, meio e fim muito rápido, e os mocinhos, que geralmente são um homem e uma mulher que tem inteligência um pouquinho acima da média, têm que resolver vários problemas, vários enigmas para poder salvar a humanidade. Mas não basta usar só uma fórmula de sucesso, né, gente? Tem que saber escrever. E eu acho que Dan Brown faz isso muito bem, o que não é diferente aqui em Inferno. Esse livro aqui aborda um tema muito polêmico, que é o crescimento desenfreado da população mundial e se a Terra está preparada para comportar tanta gente assim. Dentro desse contexto, aparece um cientista muito brilhante, mas meio perturbado, que resolve bolar um plano para poder conter esse crescimento populacional. E é aí, nesse ponto, que entra o nosso personagem principal da história, que é o Robert Langdon, que é um famoso professor de simbologia de Harvard e sempre acaba envolvido nas confusões. Robert Langdon acorda completamente desmemoriado num hospital, sem saber onde ele está, sem saber por que ele foi parar ali, sem saber nada.
A única coisa que ele sabe é que tem pessoas querendo matá-lo. E para começar a desvendar esse mistério, ele só tem uma única pista, que é um pequeno trecho da obra Divina Comédia de Dante Alighieri. Apesar de ser um tema meio batido, que é um cientista maluco querendo dominar o mundo, a história é muito bacana, sem contar que você vai aprender muitas curiosidades de pontos turísticos famosos, esculturas, pinturas e até mesmo sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri. Muita gente reclama do excesso de descrições de lugares, obras de artes que o autor faz. Mas eu acho isso muito enriquecedor, porque além de você aprender, parece que você está realmente ali no lugar que ele está descrevendo. Bom, não vá achando que você vai encontrar aqui profundas reflexões sobre o assunto, nem personagens super complexos, nem dramas psicológicos, nada disso. Mas Inferno é puro entretenimento, gente. A escrita do autor é muito ágil, então aqui você vai encontrar personagens super carismáticos, passagens de tirar o fôlego, que vão deixar você doidinho para chegar até o final. Então, se você está procurando um livro assim, uma leitura sem compromisso, mas ao mesmo tempo muito divertida e muito enriquecedora, a minha dica é Inferno, de Dan Brown. Recomendo demais. Leiam, vocês não vão se arrepender. Tchau, gente. Obrigada e até a próxima. Mas aquilo que o Shakespeare escondeu. Take 1, Ana Paula. Max Santos. Aqui a gente é uma editora de pequeno, médio porte. O departamento de comunicação sou eu que cuido há 5 anos. Isso engloba tanto contato com a imprensa, quanto pensar nos eventos e na promoção do livro e pensar em ações e coisas que a gente possa fazer para trazer o livro para a visibilidade. Uma cidade como São Paulo, que tem uma oferta muito grande de eventos, é mais complicado ainda você tentar levar aquele público para simplesmente uma sessão de autógrafos. Então esse é um grande desafio que a gente tem passado agora, no momento de tentar mudar um pouco esse formato de evento. Então, quando o livro está em preparação, a gente tenta saber qual é a expectativa do autor, o que eles estão pretendendo, se é uma sessão de autógrafos ou se a gente tem um pouco mais de liberdade para fazer alguma coisa um pouco mais criativa e trazer um pouco de conteúdo para isso. A gente tenta misturar isso com um bate-papo, um contato com o autor de uma forma diferente. Se o formato é livraria, a gente procura agregar uma palestra do autor ou uma conversa. Para autores mais jovens, a gente procura fazer coisas mais variadas. Então, a gente já fez lançamento em bar, diversos bares. Em todas as feiras, bienais e festas literárias, sempre procuram muito a editora para compor a programação. Você tem que organizar desde o início de preparação da planta a fazer a contratação de cada funcionário que vai trabalhar lá. Os autores que irão participar das mesas de café literário, a sessão de autógrafo que acontece lá, e o mais novo grande fenômeno da literatura, que são os leitores jovens, que vão atrás dos seus autores como sendo um astro de rock. Então você tem que, além de tudo, preparar todo um esquema de segurança. Hoje a gente está fazendo um lançamento do Fabrício Corsaletti, que é um autor super renomado, então a gente resolveu fazer uma série de leituras. Então a gente convidou 8 pessoas, são outros escritores e são atores também. Então, na verdade, a gente faz um encontro sempre regado a algum coquetel, alguma coisa que dê uma descontração. Depois a gente parte para as leituras e aí o público pode interferir, enfim. Eu convidei um monte de gente, umas amigas maravilhosas, mulheres independentes, inteligentes. Raymond Chandler nasceu em Chicago em 1888. Sua conturbada juventude inclui a participação na Primeira Grande Guerra Mundial, o trabalho numa agência de detetives e problemas com o alcoolismo. Durante a Grande Depressão, Chandler lia romances baratos e decidiu escrever um. Ganhou $180, um bom incentivo para que ele continuasse na literatura. Nos seus livros seguintes, surgiu o detetive Philip Marlowe.
um tipo beberrão, mas de temperamento filosófico que gostava de xadrez e poesia. Marlowe se tornou uma referência no romance policial. E suas histórias foram adaptadas para o cinema, onde ele foi interpretado por Humphrey Bogart, Robert Mitchum, Danny Glover, James Garner, Elliot Gould e James Caan. Eles foram as várias caras de um personagem único. Dizem que Somerset Maugham fazia uma literatura de entretenimento. O que eu sei é que O Destino de um Homem é um dos grandes livros que eu já li na minha vida. Conta justamente a história da vida de um escritor e fala assim, ó, a vida de um escritor é uma vida cheia de contratempos, mas existe uma compensação. Sempre que ele tiver alguma coisa no espírito, seja uma reflexão torturante, a dor pela morte de um amigo, o amor não correspondido, o orgulho ferido, o ressentimento pela falsidade de alguém que lhe devia ser grato, enfim, qualquer emoção, qualquer ideia obcecante, basta-lhe reduzi-la a preto e branco, usando-a como assunto de uma história ou enfeite de um ensaio para esquecê-la de todo. Ele é o único homem livre.